Olá pessoal, me chamo Harrison, sou técnico eletrônica e microeletrônica e hoje nós estamos com essa máquina da Screen. Ela é uma gravadora de chapa térmica, modelo PTR 8300. Ela está com o seguinte defeito. Vou ligá-la aqui para mostrar para vocês. Apresenta o erro E51C0, erro mecânico. Bom, nessa tela, como vocês podem ver, ocorreu um erro de tempo limite quando o motor do Caterpillar está ligado. E pede para remover as chapas. Então, aqui a gente tentando ejetar a chapa, né? A gente nem consegue, porque não terminou de inicializar. Então a gente já verificou aqui, já abrimos a tampa. A gente já foi visto aqui também. Se tem alguma chapa lá no cilindro, não tem nada. Então pode ser algum sensor ou algo que está travando essa inicialização da máquina. Vamos abrir e verificar isso. Máquina aberta, agora vamos ligar e inicializar ela para verificar as tensões que tem presentes de alimentação. Vamos dar um start. Vamos acompanhar aqui. Aqui a gente pode ver que o LED SFAL está aceso. Isso significa uma falha no sistema. Fazendo uma análise visual na máquina, a gente pode ver que o LED da fonte de 5 volts está aceso. Então a gente sabe que a fonte está operante. E a gente pode ver que tem uma fonte com LED apagado. Já a outra fonte do lado direito está com LED aceso. São duas fontes de 24 volts. Com o auxílio do multímetro estarei tirando a medida das fontes para verificar a tensão de entrada e saída. Com a máquina ligada, irei colocar o multímetro na escala de corrente alternada para verificar a tensão que está entrando na fonte. Aqui a gente já pode ver que a tensão de entrada é 220 volts. Dando o multímetro para a escala de corrente contínua para medir a saída da fonte, a gente vê que temos uma saída de 24 volts. Então, no caso, nessa fonte que está acesa, nós temos entrada e saída nessa fonte. Agora vamos mudar para a corrente alternada novamente, para medir a outra fonte. E como vocês podem ver, nós não temos entrada de energia nessa fonte, não tem alimentação, então não vai ter saída de energia também. Agora que a gente sabe que não tem energia nessa fonte, ele vai verificar o que está acontecendo para não chegar energia aqui de alimentação nessa fonte. Pausar aqui esse erro mecânico, senão vai ficar pitando aqui no meu ouvido, né? Isso enche o saco. Vimos aqui que não está chegando a alimentação nessa fonte, que é uma fonte que trabalha com a saída de 24 volts. Verificando aqui o diagrama em bloco da máquina, nós podemos ver Power Supply U4. Ela trabalha com 24 volts, passa pelo Main Switch, que é o botão da máquina, circuito protetor, filtro, e aí chega na fonte, depois sai para o resto da máquina. Aqui na página 12, que a gente tem o esquema elétrico aqui, de onde como essa fonte é ligada. Aqui está localizada a fonte, o 4, saída de 24 volts e entrada de 220. Ela entra pelo cabo U2 e o cabo V2. Esse cabo daqui, ele tem acompanhamento de cá, tá? Como vocês podem ver, tá com uma setinha de saída e aqui tá com uma setinha de entrada. Então, U2 e V2. Como a gente viu no diagrama em bloco, ela passa pelo Main Switch, que é o botão lá principal da máquina. Algum fusível desse daqui, ó, de 30 A aberto em ambas as fases. Ou se tem alguma falha no circuito de proteção, mas provavelmente não tem falha no circuito de proteção, porque uma falha de circuito de proteção, ela não iria alimentar as outras fontes, tanto a fonte de 5 volts, vocês podem ver aqui, ó, 5V, e a fonte de 24. Nós temos alimentação em ambas as fontes, menos nessa U4. Então a gente tem que ver o que está acontecendo aqui para não chegar tensão apenas nessa fonte. Provavelmente a fonte entrou em curto, ou aconteceu alguma falha na fonte, provavelmente pode ter aberto algum fusível que manda alimentação para essa fonte. Agora vamos verificar isso na prática, tá? Foi identificado aqui
que esse conector de alimentação dessa fonte aqui, o 5, ele entra aqui no XS1 e sai aqui atrás. Esse cabo que sai aqui atrás é a alimentação que vai lá para aquela fonte lá atrás. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Vocês podem ver que ela também não está acesa, ó. Olha lá, ó. Ela também está apagada. Só a da direita, tá, que está acesa. Da esquerda não está acesa. Então tem mais uma fonte ali apagada. Vamos abrir aqui a tampa da frente da máquina para verificar isso. Como vocês podem ver, foi bom até ter aberto, para vocês verem que não tem nenhuma chapa ali no cilindro, beleza? Vocês podem ver nenhuma chapa. E aqui, uma fonte ligada e uma fonte desligada. Essa daqui é uma fonte que entra 220 e sai 5 volts, porém com uma amperagem alta, uma amperagem de 60 amperes. Então aqui a gente tem que verificar se está tendo alimentação nessa fonte ou não. Bom, pessoal, vendo aqui a máquina, a gente pode ver que aqui não tem alimentação, ó. Vocês podem ver aqui, ó, não tem nada nessa fonte, zerada. É quase a mesma coisa, tá? Mas eu acredito que essa fonte aqui é de 24, de acordo com o esquema. Se vocês conseguem ver ali no multímetro, 14.99, e nessa outra 14.99, 15 volts. Duas fontes de 15 volts e uma de 24. Essa fonte de 24, tá? Como é que funciona aqui o esquema dessa máquina? Se a fonte não estiver funcionando entregando 24 volts, essa fonte não vai armar e aquela fonte lá atrás, ó, também não vai armar. Isso daí porque essas duas fontes que não estão armadas precisam de um sinal de 24 volts dessa fonte, para verificar se está tudo ok. Se não tiver ok, não ter esse 24 volts, as duas não funcionam. A gente vai remover essa fonte para verificar o que está acontecendo, que ela não está entregando 24 volts e tentar reparar ela. A fonte removida. Agora vamos para a bancada para analisar ela. Para fazer a recuperação da fonte de 24 volts, né, que foi removida, eu vou fazer um teste aqui para verificar se tem algum problema a mais do que essa fonte e verificar se realmente a gente tendo defeito na fonte, a gente reparando a fonte, a máquina vai voltar a funcionar normalmente. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou injetar 24 volts, porém eu vou começar com uma tensão baixa, porque caso tiver algum problema aqui nessa linha, eu não terminar de danificar a peça. Então vamos começar com uma tensão baixa e aumentando gradativamente até chegar em 24. E verificar se vai armar as fontes. Bom, pessoal, já estou com a fonte de bancada aqui setada em 12 volts, beleza? Para verificar se com 12 volts já vai armar. Eu vou ligar aqui a máquina, desligar a iluminação para vocês poderem ver. E aqui, ó, acabei de ligar a máquina, beleza? Agora aqui eu vou injetar os 12 volts. Vou pegar aqui o polo positivo do conector e o polo negativo, vou colocar a ponteira do multímetro para auxiliar. Vamos verificar. Ó, a gente já pode ouvir um barulho aqui, tá? Esse barulho aqui é do relé. Ó, não sei se dá para vocês escutarem. Esse barulho é do relé, mas a fonte não armou, ó, com 12 volts. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar subindo a tensão até chegar em 24. Vocês podem ver, já armou a fonte com 22 volts, tendo um consumo de 135 mA, fonte armada, a fonte de 5 também já armou, ó. Vamos dar um start aqui agora, não inicializei a máquina ainda, pode ser que deu erro, porque eu não reiniciei a máquina, mas como eu não inicializei ela antes, então pode ser que ela vá também, que agora que ela vai rodar os testes iniciais. Inicializando, vamos aguardar. Consumo se mantém 132 mA e a máquina já está pronta. Então a gente já diagnosticou que tem um problema naquela fonte de 24 volts. E agora vamos lá para a bancada fazer o reparo dessa fonte.
uma breve análise visual na fonte, nós podemos ver que o fusível está aberto, tá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar. O componente ele estourou, pipocou aqui, ó. Chegou a pipocar literalmente, foi pulando. Além desse componente estourado, né, que provavelmente é um transistor, só temos que saber se ele é NPN ou PNP. Temos também um resistor aqui em cima, tá estourado. Eu estou com o datasheet desse componente aqui aberto para poder entender mais ou menos o circuito dessa fonte. Está aqui, ó, o datasheet dele, beleza? Esse é o M51995, FP, da marca Mitsubishi Renesas. Ele é um CI controlador de comutação e, de acordo com o datasheet desse componente, esse outro componente que estourou, tá? Ele é um transistor NPN, beleza? Então aqui nós temos um transistor NPN estourado e aqui nós temos um resistor estourado, beleza? Vamos puxar o esquema desse transistor NPN para verificar as especificações dele para poder fazer a troca dele, ok? Pessoal, quando a gente trabalha com fontes, a gente nunca pode utilizar uma temperatura muito alta, tá? Que senão dilata a PCB, dá bolha na PCB, beleza? Esses componentes eles são colados, tá? Agora a gente vai pro resistor, tá? O segundo da esquerda para a direita, 393, ele estourou. Bom, pessoal, tá aí, ó, feita a troca aqui do componente do resistor. Olha aí, que tava matando essa placa, foi isso aqui que matou a placa, tá? Vou dar um zoom. Foi esse cara que matou a placa, beleza? Então, trocado. O que aconteceu aqui? O transistor entrou em curto, danificou o resistor e estourou o fusível. Agora a gente vai trocar o fusível. Vou arrumar um fusível aqui de 250 volts e 3 amperes e vou fazer a substituição dele. Agora chegou a hora de testar. Como é que a gente vai fazer para testar? Não precisamos ir até lá na máquina e colocar lá no circuito da máquina. A gente pode alimentar ela aqui com a fase e com o neutro, beleza? E aqui tem que sair a tensão de saída da fonte. Então aqui tem que sair 24 volts agora. Estarei soldando uma tomada. Estranhamos o fio. Essa é uma fonte que trabalha de 110 a 220 volts, então é uma fonte bivolt, tá? Vamos ligar aqui a fonte na tomada, 220, beleza? Ligado. A multímetro, para vocês poderem visualizar. Vamos tirar a medida aqui. Já está entregando 24 volts. Nesse multímetro não consigo medir a amperagem, a fonte está correnciando, porém a gente já sabe que a fonte já está entregando tensão. Então, isso não estava. Aí vamos colocar a fonte lá na máquina. Bom, pessoal, voltando aqui para a screen. Feita a troca do resistor, feita a troca do transistor e a troca do fusível. Vamos colocar a placa aqui na screen agora. Fizemos a instalação da fonte. Agora vamos tirar a medida da tensão que vai entrar na fonte e a tensão que está saindo da fonte. Medir a tensão de saída aqui da fonte. A gente já sabe que funcionou porque já acendeu aqui o LED verde aqui dessa fonte. Então já deu certo já. Vou desligar o LED para vocês verem, ó, a lanterna.
Duas fontes acesas e a outra aqui acesa também, ó. Vamos dar um start. Inicializando. Tá aí, ó. Máquina pronta. Agora só por desencargo de consciência, vamos medir aqui a saída de tensão da fonte. O multímetro tá aqui, ó. Escala de 0 volt. Olha lá, saindo 24.1. Tensão certinha, beleza? Fonte reparada e máquina pronta para trabalhar novamente. Vamos fechar agora a máquina. Máquina fechada. Ligando ela novamente, tá? Inicializando. Bom, máquina pronta. Fechada. Máquina reparada. E o que estava matando a máquina? Aí, ó. Um transistor. Terei que trocar a fonte. Nós conseguimos fazer a recuperação da fonte. E a máquina já está operacional novamente. Agora nós vamos tirar uma chapa. Tá? Fazer a gravação de uma chapa com essa máquina. Revelar ali na outra, que tá na reveladora. Que é a Sírio. E é isso, pessoal. Máquina reparada. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.